sobre algoritmos que nós deixamos na aula passada. Tá? A primeira questão fala o seguinte: faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números inseridos pelo usuário. Segunda questão, faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de um número por outro. Terceira questão, faça um algoritmo para gerar a média aritmética de 3 notas. E a quarta questão, faça um algoritmo que soma dois números e o resultado deve ser multiplicado pelo primeiro, tá bom? Vamos então fazer esses algoritmos, resolvendo cada um deles utilizando o Visual G. Bom, eu já estou aqui no Visual G e vou fazer o primeiro algoritmo, que é o da multiplicação. Então, vou dar o nome dele aqui, ó, de multiplica. Na declaração de variáveis, eu vou precisar guardar os dois números que são informados pelo usuário para fazer a multiplicação. Então, vou dar o nome aqui de N1, né, N2, do tipo inteiro, certo? E aqui eu vou fazer as perguntas, né? Ó, escreval entre com o primeiro número. Dá dois pontos e um espaço aqui dentro das aspas para poder ficar um espaçozinho aí. Apesar que ele vai dar uma nova linha. O escreval, ele escreve e dá uma nova linha. Se for só escreva, ele continua na mesma linha. Vou deixar escreva por enquanto, nesse aqui. Aí leia, ele vai ler dentro, vai colocar dentro da variável N1 o que o usuário digitar. Posso repetir esse trecho aqui, certo? E aí coloco entre com o segundo número. Segundo número. E aí a gente vai ler em N2, que é a segunda variável que nós criamos aqui em cima do tipo inteiro. Depois que eu obtive os dois números do usuário, então a gente entra na fase do processamento, tá? Que é fazer a multiplicação do N1, que aí N1 asterisco é a multiplicação por N2, né? Então estou multiplicando um pelo outro, o que o usuário digitou em N1, multiplicado pelo que o usuário digitou para N2. Só que eu tenho que guardar isso em algum lugar, né? Então, posso muito bem voltar aqui em cima e criar uma variável chamada R. Poder coletar aqui, ó, o R de resultado, recebe, ele está recebendo aqui, ó, recebe a multiplicação. O resultado dessa multiplicação vai ser armazenado aqui na variávelzinha R. E aí eu posso dar aqui um escreval, colocar escreval, né? O resultado da multiplicação é, tá, dois pontos, um espaço, e vou concatenar aqui com R. R, certo? E aí a gente pode compilar no F9, aqui, ó, F9, ele faz aqui a pergunta, né? Ó, entre com o primeiro número, 10, entre com o segundo número, vou colocar aqui 2. O resultado da multiplicação é 20. Então tá certinho, tá funcionando perfeitamente o nosso primeiro algoritmo. Vamos para o segundo, que é faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de um número por outro. Então, eu vou aproveitar esse mesmo algoritmo aqui, colocar aqui, ó, divide. E aí eu tenho aqui entre com o primeiro número, pode ser N1 também, segundo número é N2, só que aqui, ó, é divisão, né? Divisão de um por outro. Só que aí tem um probleminha. Aí, quando eu divido um número por outro, tem uma grande chance de o resultado ser quebrado. E aí a nossa variável R, ela está aqui configurada, ó, ela foi definida como do tipo inteiro também. Vamos ver se o algoritmo vai aceitar, tá? Eu vou até mudar aqui o texto para ficar correto, ó. O resultado da divisão é R, né? Então, eu vou executar dessa maneira, deixando a variável do resultado aqui do tipo inteiro, que nem está aqui, tá? Mas a gente sabe que o resultado de uma divisão de um número por outro pode acontecer de ser um número quebrado, e aí a gente teria que preparar essa variável para ser do tipo real. F9, até agora ele não falou nada, se, né, vai dar problema. Eu vou colocar aqui, ó, 20 dividido por 3. Ó, aí ele apresentou agora o erro. Ó. Erro na atribuição de valores da variável R. Ó, real inteiro. O resultado foi do tipo real, né? E aí, quando ele armazenou aqui do tipo inteiro, ele não aceitou nessa parte aqui da linha do código, certo? Então, a gente tem que finalizar aqui o nosso programa. E aí, a gente muda o R, a gente tira ele daqui, do tipo inteiro, e coloca ele do tipo real. Justamente, eu forcei ele a divisão de para ficar quebrado, né, o resultado, justamente para ele apresentar esse erro e a gente modificar aqui. Agora sim, podemos rodar F9. E aí, a gente
né? Coloca aqui, ó, 20 dividido por 3, ó, aí deu esse resultado aí, 6,666, né? Então, conseguimos fazer o segundo algoritmo também, tendo essa atenção de modificar o tipo da variável para receber o resultado da divisão. O terceiro algoritmo é para gerar a média aritmética de 3 notas. Então, vou mudar aqui em cima para média. Média, nome do algoritmo. São 3 notas, então vou colocar aqui N3. O resultado aqui já está do tipo real. E aí eu vou só mudar aqui, ó, entre com vou colocar assim mais breve, ó, nota 1. Certo? E vou aproveitar isso aqui para esse outro escreva. Nota, aí troca para nota 2. E a gente vai precisar aqui ter uma terceira nota, que ainda não existe. Eu vou colocar aqui, ó. Certo? Nota 3. Então, estou solicitando do usuário 3 notas e vou guardar aqui na nota 3. Aí o cálculo da média aritmética, né, pessoal, é o que? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tudo isso dividido por 3. Está certo isso aqui, gente? Não, né? Ainda está faltando um seguinte detalhe. Pela ordem da precedência, quando nós temos numa mesma expressão, essa aqui é a expressão, operadores de divisão ou multiplicação, junto com adição ou subtração, pela precedência ocorre primeiro a divisão ou a multiplicação. Tá? E aí depois que ocorre a adição e subtração. Então, nesse caso, do jeito que está, ele vai fazer a divisão da nota 3 por 3, que não faz sentido, e depois o resultado vai ser somado com as outras notas. Então, para a gente forçar a soma dessas 3 notas primeiro, então a gente tem que colocar aqui um parêntese, fecha o parêntese aqui, então eu garanto a soma das 3 notas e o resultado, aí sim, vai ser dividido por 3, né? Beleza? Aí, vou trocar aqui o texto, ó. A média das 3 notas Beleza? Vamos rodar para a gente ver qual é o resultado. F9. Aí eu vou trazer para cá a nossa caixinha. Entre com a nota 1. Então, tirou 80. Depois tirou 90. Depois tirou 70. 75, no caso. Aí gerou a média, né, das 3 notas, 81,666. Então, vejo também que é um número quebrado que foi guardado ali na variável R. E aí nós conseguimos fazer o terceiro algoritmo. E aí o último, faça um algoritmo que soma 2 números e o resultado deve ser multiplicado pelo primeiro. Bom, isso aqui é só para a gente testar mesmo nosso raciocínio lógico. Vou colocar então teste. E aí eu vou... São 2 números, né? Então volta aqui, ó. 2 números. Aí ele solicita aqui número 1. Melhor assim, né? Primeiro número. E aqui, segundo número. Salvou em N1, N2. E aí tem que somar os 2 números. Então, vou colocar aqui a soma dos 2. Então, soma os 2 números, 2 primeiros números. E o resultado deve ser multiplicado pelo primeiro. Então, posso colocar aqui, ó, multiplicado por N1. E aí o resultado vai pegar aqui. O resultado é, né? Então, esse aqui é o cálculo, né, pessoal? Vai somar os 2 números que foram inseridos pelo usuário. E o resultado deve ser multiplicado, ó, pelo primeiro. Simples assim, né? Questão só de raciocínio lógico mesmo pra gente. E aí tudo isso vai ser apresentado aqui em R. Posso executar F9. Primeiro número, 5. Depois 3. Né? Então ele somou os dois, deu 8. E multiplicou por 5, que é o primeiro número. 8 vezes 5, 40. Outra coisa, né? Só para a gente finalizar, eu poderia muito bem, em todos os algoritmos que nós fizemos, eliminar essa última variável aqui, R, né? E colocar as operações direto aqui no escreva, tá? Então a gente pode assim, vamos otimizar um pouco mais, tirar essa variável resultado, e esse resultado não recebe mais isso, mas essa operação agora saiu daqui, eu estou colocando direto aqui no escreva, o resultado é esse aqui, certo?
Então, percebam que é possível para todos os algoritmos fazer isso. Porém, é recomendado para quem está começando a programar fazer o procedimento certo de leitura, de entrada de dados, que é a primeira etapa, processamento, depois o processamento à saída. Então, nesse caso, a gente está colocando o processamento dentro do comando de saída aqui. Tá? Só uma questão assim, para você saber que é possível, tá? Fazer dessa maneira, apesar que é bom estruturar direitinho entrada, processamento e saída dos nossos algoritmos. Vou rodar aqui, ó, né, só para vocês verem. Então, o primeiro número 5, 3, 40. Também deu da mesma forma. Certo? Então, só para vocês saberem dessa dicasinha aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.